Livro 4, primeira parte. 1. Decorria por esta altura, nos círculos superiores de Petersburgo, com mais ardor do que nunca, uma complexa luta entre os partidos de Rumiantsev, dos pró-franceses, de Maria Feodorovna, do príncipe herdeiro e de outros, com o habitual acompanhamento do zumbido dos zangões da corte. Porém, a vida petersburguense calma, luxuosa, preocupada apenas com fantasmas e reflexos da realidade, corria como de costume. E dada a rotina de tal vida, eram necessários grandes esforços para se atingir a consciência do perigo e da situação difícil em que se encontrava o povo russo. Continuavam as mesmas recepções reais, os mesmos bailes, o mesmo teatro francês, os mesmos interesses das cortes, os mesmos interesses de carreira, as mesmas intrigas. Apenas nos círculos mais altos as pessoas se forçavam a lembrar a dificuldade da atual situação. Contava-se em sussurro como eram contrários os procedimentos das duas imperatrizes quanto à difícil situação. A imperatriz Maria Feodorovna, preocupada com o bem-estar das instituições de caridade e de educação de que era tutora, deu ordens atinentes à evacuação destas instituições para Kazan, pelo que os pertences delas já estavam preparados para a viagem. Ora, a imperatriz Elisaveta Alexeyevna, à pergunta de que ordens se dignava a dar, respondeu, com o seu patriotismo russo muito próprio, que não podia dar ordens relativamente às instituições públicas, porque isso era prerrogativa do imperador. Quanto ao que dependia dela, pessoalmente, afirmou que seria a última pessoa a sair de Petersburgo. No salão de Anna Pavlovna, no dia 26 de agosto, dia da Batalha de Borodino, decorria um serão cuja flor seria a leitura da carta do Reverendíssimo, escrita para acompanhar o envio a Sua Majestade do ícone de Santo Serguei. Esta carta era considerada uma amostra da eloquência espiritual e patriótica. Deveria lê-la o próprio príncipe Vassili, famoso pela sua arte de leitor. Chegava a ler, inclusivamente, diante da imperatriz. A arte da sua leitura consistia em derramar as palavras em voz alta, cantante, alternando os uivos arrebatados. Este tipo é mau, mauzinho. Os uivos arrebatados com os balbucios ternos, numa absoluta independência do significado das palavras. Das palavras, sendo por isso aleatório de todo onde iria calhar. Onde iria calhar um uivo ou um balbucio. Eu não estava à espera disso. Esta leitura, como tudo o que acontecia nos serões de Anna Pavlovna, tinha um significado político. Deveriam comparecer várias pessoas importantes que tinham de ser envergonhadas pelas suas idas ao teatro francês e a quem se tinha de inspirar o espírito patriótico. Já estava bastante gente, mas Anna Pavlovna ainda não descortinava no salão todos aqueles de quem precisava. Por isso adiava a leitura, fomentando conversas de teor geral. A notícia do dia em Petersburgo era a doença da Condessa Bezukova. A Condessa, uns dias atrás, fora acometida de doença súbita, tendo perdido já vários serões, ela que era a joia mais preciosa desses convívios. Dizia-se até que não recebia ninguém e que, em vez dos famosos doutores petersburguenses, confiara a sua saúde a um médico italiano qualquer que a tratava por um método novo e alternativo. Todos sabiam muito bem que a doença da encantadora Condessa tinha sido provocada pelas complicações que o seu pretendido duplo casamento estava a causar e que o tratamento do italiano consistia em eliminar tais complicações. Porém, na presença de Anna Pavlovna, ninguém se atrevia não só a pensar nisso, como fingia nem sequer estar ao corrente do assunto. Diz-se que a pobre Condessa está muito mal. O médico diz que é uma angina de peito.
Angina, é uma doença terrível. Diz-se que os rivais se reconciliam graças à angina. Era grande o prazer na repetição daquela palavra angina. O velho conde é como o vento, ao que consta. Chorou como uma criança quando o médico lhe disse que o caso era perigoso. Seria uma perda terrível. É uma mulher encantadora. Falam da pobre condessa, interveio Ana Pavlovna, que se tinha aproximado. Mandei saber notícias dela. Disseram-me que ela estava um pouco melhor. Sem dúvida, é a mulher mais encantadora do mundo. Pertencemos a campos diferentes, mas isso não impede que eu a estime como ela merece. É muito infeliz, disse Ana Pavlovna, sorrindo no seu próprio entusiasmo. Pertencemos a campos... isto já tinha lido. E acrescentou. Supondo que Ana Pavlovna, com as suas palavras, levantara um pouquinho a cortina sobre a doença da condessa, um jovem imprudente tomou liberdade de exprimir o seu espanto por não terem sido chamados à cabeceira médicos conhecidos e a condessa estar a ser tratada por um charlatão que poderia até prescrever remédios perigosos. As tuas informações podem ser melhores que as minhas, replicou bruscamente Ana Pavlovna, num tom venenoso ao jovem inexperiente. Mas sei de boa fonte que este médico é um homem muito sábio e muito hábil. É o médico pessoal da Rainha de Espanha. Tendo assim arrumado o jovem, Ana Pavlovna voltou-se para Bilíbin, que noutro grupo franzia e desfranzia as rugas da testa, preparando um dito. Falava-se dos austríacos. Eu acho absolutamente charmant, dizia ele a propósito de um documento diplomático que acompanhava a devolução a Viena das bandeiras austríacas tomadas por Wittgenstein. O Wittgenstein, coitado. O herói de Petropol, como lhe chamavam em Petersburgo. Como é isso? Perguntou Ana Pavlovna para interromper as conversas e deixar Bilíbin introduzir o dito que ela já conhecia. E Bilíbin reproduziu as palavras da missiva diplomática, palavras que ele próprio tinha composto. O imperador devolve as bandeiras austríacas, bandeiras amigas e perdidas, que ele encontrou fora da estrada, e Bilíbin desenrugou a pele da testa. Delicioso, delicioso, exclamou o príncipe Vassili. É talvez a estrada de Varsóvia, disse rompante o príncipe Hipólito em voz alta. Toda a gente se virou para ele, sem perceber o que ele quereria dizer com aquilo. O próprio príncipe Hipólito, também com espanto, olhava alegremente à sua volta. Tal como os outros, não compreendia o significado das palavras que pronunciara. O príncipe Hipólito, no decurso da sua carreira diplomática, já tinha reparado que estas tiradas, ditas assim de repente, resultavam por vezes muito espirituosas. E então, para o que desse e viesse, dissera as primeiras palavras que lhe tinham chegado à língua. Talvez resulte muito bem, pensava, mas se não resultar, eles lá se amanham. De facto, no momento em que caiu um silêncio embaraçoso, entrou a tal pessoa insuficientemente patriótica que Ana Pavlovna esperava e que ela fazia questão de reeducar. Então, a anfitriã, está aqui uma gralha, depois de ameaçar o príncipe Hipólito com o dedo, convidou o príncipe Vassili a aproximar-se da mesa e, tendo-lhe chegado 2 velas e a carta, pediu-lhe que desse início à leitura. Fez silêncio. Vossa Majestade, Imperador Misericordioso, proferiu com rigor o príncipe Vassili e passou a olhar pelo público como que a perguntar se alguém tinha alguma coisa contra. Ninguém disse nada. A nossa antiga capital, Moscovo, a Nova Jerusalém, recebe o seu Cristo, acentuou bruscamente o pronome seu, como uma mãe recebe nos seus braços os filhos zelosos, e através das trevas, prevendo a glória brilhante do país, canta arrebatada: Hosanna, bendito seja o teu advento. O príncipe Vassili pronunciou estas palavras em voz chorosa. Bilíbin examinava com atenção as unhas e muitos dos ouvintes estavam visivelmente intimidados, como que interrogando-se sobre a culpa que afinal tinham. Ana Pavlovna, como uma velha a repetir a oração da comunhão, já formulava na cabeça o que iria seguir-se. Que o atrevido e descarado Golias, sussurrava ela. O príncipe Vassili continuou.
que o atrevido e descarado Golias traga das paragens de França para as terras da Rússia o terror mortífero, a fé humilde, esta funda do David russo, derrubará de chofre a cabeça do seu orgulho sanguinário. Eis a imagem do santo Serguei, antigo zelador do bem da nossa pátria, levada às mãos de Vossa Majestade Imperial. Lamento que as minhas forças enfraquecidas impeçam que me deleite com a contemplação de Vossa Majestade. Envio aos céus as minhas orações calorosas e que o Todo-Poderoso engrandeça a raça dos justos e cumpra para o bem os desejos de Vossa Majestade. Que força, que estilo! Exclamavam de todos os lados, sendo os louvores dirigidos tanto ao leitor como ao autor. Inflamados com este discurso, os convidados de Anna Pavlovna falaram ainda durante muito tempo sobre a situação da pátria, fazendo suposições várias sobre o desfecho da batalha que deveria ser travada nos dias mais próximos. Vão ver, disse Anna Pavlovna. Amanhã, dia do aniversário do Imperador, teremos novidades. Tenho bons pressentimentos. 2. Os pressentimentos de Anna Pavlovna cumpriram-se. No dia seguinte, durante o Tédeum no palácio por motivo do aniversário de Sua Majestade, o príncipe Volkonsky estava na igreja e foi chamado lá fora para lhe ser entregue um sobrescrito do príncipe Kutuzov. Tratava-se do relatório de Kutuzov feito em Tatarinovo no próprio dia da batalha. Escrevia Kutuzov que os russos não tinham recuado nem um passo, que as baixas entre os franceses eram superiores às nossas, que estava a escrever à pressa em pleno campo de batalha, sem tempo para de anexar os últimos dados. Pelo que tudo indicava era a vitória. Logo, sem saírem do templo, foram dadas graças ao Criador pela sua ajuda e pela vitória. Verificou-se depois que o pressentimento de Anna Pavlovna estava certo, e na cidade, durante toda a manhã, os ânimos reinavam, eram festivos e alegres. Todos reconheciam que a vitória era definitiva, havendo até quem falasse da captura do próprio Napoleão, da sua queda e da eleição de um novo chefe de Estado em França. Longe dos acontecimentos reais e nas condições de vida cortesã, é bastante difícil avaliar os acontecimentos em toda a sua força e plenitude. Involuntariamente, os acontecimentos gerais agrupam-se em volta de um caso particular. Assim, no momento, a alegria principal dos cortesãos centrava-se na vitória, sim, mas também no facto de sua notícia ter calhado no dia do aniversário do Imperador. Era como se de uma boa surpresa se tratasse. No relatório de Kutuzov falava-se também das baixas no exército russo, figurando entre elas os nomes de Tutchkov, Bagration, Kutaisov. Mais uma vez, este lado triste do acontecimento centrou-se involuntariamente no mundo petersburguense num único caso, a morte de Kutaisov. Todos o conheciam, o imperador gostava dele, era jovem e interessante. Neste dia todos os que se encontrava diziam: que coincidência espantosa, a meio do Tédeum, e que perda o Kutaisov, oh que pena. Então, o que tinha dito eu de Kutuzov? Gabava-se agora o príncipe Vassili com um orgulho profeta. Eu sempre disse que ele era o único capaz de vencer Napoleão. Porém, no dia seguinte não houve notícias do exército e a opinião geral já era de preocupação. Os cortesãos sofriam com o pesar e com a indefinição porque passavam o imperador. Vejam a situação de Sua Majestade, diziam, e já não engrandeciam Kutuzov, como na véspera, mas censuravam, acusando-o de ser a causa da preocupação do imperador. O príncipe Vassili já não se gabava do seu protégé, Kutuzov, e guardava silêncio quando o nome do comandante em chefe vinha à baila. Além disso, no final da tarde, foi como se tudo se concentrasse para lançar a preocupação e o desassossego entre os petersburguenses. Surgiu mais uma notícia medonha. A condessa Helena Bezukova havia sucumbido repentinamente àquela doença terrível que era tão divertido mencionar. Oficialmente dizia-se nos círculos mais amplos que a condessa Bezukova morrera de um ataque fulminante de angina peitoral, mas nos círculos mais íntimos contavam-se pormenores de como o médico íntimo da rainha de Espanha receitou a Helene pequenas doses de um medicamento que produziria
determinado efeito e que Helene, atormentada pelas suspeitas do velho conde e por o marido não lhe responder a uma carta, esse desgraçado e depravado Pierre, tomou de uma vez uma quantidade enorme do medicamento receitado e morreu em grande sofrimento antes de lhe terem podido valer. Contava-se ainda que o príncipe Vassili e o velho conde tentaram acusar o italiano. Este, porém, mostrou-lhes uns bilhetinhos tão comprometedores da desgraçada defunta que os outros o deixaram imediatamente em paz.